Tá bom. Tá Então, vamos tranquilo, lá. tá tranquilo. Nossa senhora, é porque ainda tem algumas pessoas que não estão aqui na aula, né? Então, Tá sussa, professor, tá sussa. tá bom. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, Mas, professor, então... Oi, pode falar. com os vídeos que o pessoal gravou do experimento, dá para ter uma noção de como foi o primeiro, não? Sim, sim, sim. Aí a Sabrina tá fazendo um compilado ali, vai mandar para mim e vai mandar lá no grupo também para vocês. Hoje foi um dia bastante produtivo. O pessoal que queria explodir o laboratório explodiu, quem queria estourar, fez muita coisa aqui. Por isso que eu evitei. Por isso que eu evitei hoje, porque eu sabia que tinha muita gente aí desejosa de explodir o laboratório, sabe? Fiquei preocupado. Gente, eu vou falar um negócio para você. Hoje o pessoal matou a vontade de pôr fogo, de estourar, de fazer as coisas aqui. Foi bem, bem legal. Também, né, professor? Quase 6 meses sem pôr fogo em alguma coisa, o povo fica dependente, né? Não é? E outra, se for para fazer química e não pôr fogo em nada e não explodir nada, para que eu fiz química? Exatamente. Exatamente, a gente tem que conquistar o mundo, né? Vamos dominar o mundo. Uai, desse jeito aqui. É, mais ou menos isso. Os meninos estão aqui ainda, tá, gente? É por isso que eu tô olhando para vocês e olho para eles aqui. Eles estão terminando de organizar, tá? Desculpa se ficar às vezes estranho essa comunicação. Mas vamos lá. Então, no segundo experimento, já era em relação a esses compostos. E aí, o que acontece? Quando coloca o sódio metálico, coloca, aquece. Até o aquecimento não tem nenhum problema. Ele forma o gás. Esse gás ele pode ser inflamável ou não. Mas aí depois que ele aquece e coloca a água, aí é que ele começa a pegar fogo ou tem uma reação muito brusca. No caso, como eu falei para vocês, no primeiro tubo pegou fogo, literalmente pegou fogo mesmo o tubo de ensaio. No segundo ele quebrou. E no terceiro ele quase que mata o professor do coração, que eu fui adicionar, saiu uma faísca lá muito rápida, e eu tomei um susto lá, quase que eu derrubo o beck que eu estava adicionando. Mas assim, graças a Deus, nada extraordinário. Bom, aí o que acontece? Filtrei a amostra, aí mostrei aqui até para os meninos, eles gravaram essa parte com o filtro a vácuo, explicando o porquê de cada parte do filtro a vácuo, tá? E tirei essa parte das substâncias e utilizei o líquido. Enumerei em três tubos e coloquei 1 ml da solução em cada um dos tubos. E aí fizemos o teste de nitrogênio, para saber se tinha nitrogênio no tubo. No primeiro teste com o tubo, eu coloquei lá uma ponta de espátula de sulfato ferroso, tá? Aqueci até a fervura e acidifiquei com ácido sulfúrico até a mudança de coloração. Ele falou aqui aproximadamente 3 gotas, mas eu usei quase 3 ml. Foi bem... A gente foi colocando, ele não estava mudando de cor, não estava mudando. Tanto que nesse experimento, para ter certeza que ia dar nitrogênio, eu coloquei ureia. A ureia é um composto nitrogenado, que foi justamente o que deu a mudança de paradigma de orgânico para inorgânico. Tá? A substância que foi sintetizada no laboratório para essa mudança foi a ureia. Então, aí eu coloquei até a mudança de coloração, que ela estava um verde meio musgo. Acho que a melhor definição é essa, era um verde musgo para um azul escuro também. Obrigado. Já conferi já, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Bom final de semana, galera. Bom, então foi colocado para um azul escuro. Um azul mais ou menos nessa tonalidade, só que um pouquinho mais escuro. Na hora que mandar os vídeos no grupo, vai ficar mais fácil de vocês identificarem, tá bom? Aí eu vou tentar fazer um compiladozinho para vocês entenderem. No segundo tubo, a gente fez a identificação do enxofre. Como o enxofre ele deu PT e estourou o tubo, aí eu não quis repetir porque eu fiquei com medo de fazer de novo e só perder tempo. E aí o que acontece?
Aqui não está falando da mudança de coloração, mas para confirmar que tinha nitrogênio, ela só mudava a coloração para azul. Se mudasse para azul, era nitrogênio. Se não mudasse para azul, continuasse verde, então quer dizer que ele não tinha nitrogênio, tá bom? No enxofre era o seguinte, eu adicionei 3 gotas de ácido acético, tá? Depois acetato de chumbo. Caso ele formasse um precipitado preto, eu até falei aqui para os meninos, tá? Falei errado para vocês, tá, gente? Que eu falei que era vermelho o precipitado de chumbo, na realidade era preto, tá? Até eu quero depois que vocês ficarem cientes aí. Tá? Não era um precipitado vermelho, era preto. Se fosse preto, era chumbo. Bom, então é o seguinte. Então, com isso, no precipitado, indicaria enxofre se formasse um precipitado preto. Não formou nenhum precipitado porque não tinha. Aí os meninos até comprovaram aqui, não ficou. Então, beleza. Para os halogênios, vamos lá. Vamos colocar isso na cabeça. Halogênio são vários. Não é um, nem dois, nem três. São vários. É o flúor, cloro, iodo, astato, bromo. Então, nós temos vários. Então, por isso que os resultados poderiam ser variados. Poderia formar um precipitado branco, amarelo ou amarelo esverdeado. Lógico, cada um desses precipitados indicaria um tipo de halogênio, mas não foi o colocado. Tá? Era só para ver. Se formasse qualquer um dos três, já indicaria que formou um precipitado. Beleza. Formou um precipitado, não, perdão. Era halogênio. Então, bastava apresentar qualquer uma dessas 3 colorações que já era o halogênio. Ótimo, até aí tranquilo. Então, com isso, os meninos também fizeram, deu tudo certo, tá bom? Então, é o seguinte, depois disso, temos a identificação de aldeído e cetona. Aldeído e cetona. O aldeído e cetona, ele é caracterizado pela carbonila. Carbonila. E o que é a carbonila? Ela é literalmente um composto, tá? C-O. No aldeído, ele contém um carbono primário e na cetona é um carbono secundário. Então, todos dois são nessa estrutura. Então, as identificações foram desse jeito. Com isso, os meninos, eu tinha 2 testes. Que era o reagente de Tollens, que faz o que nós chamamos de espelho de prata, certo? Espelho de prata. E temos o com permanganato. O que acontece? O espelho de prata, tem na observação aqui, ele forma uma substância muito explosiva, que é o fulminato de prata. E aí, o que acontece? Eu, por precaução, achei melhor não utilizar. Até falei para os meninos, não vamos fazer, porque pode ser que exploda. Já deu a cota de explosão por hoje. Então, a gente não fez. E aí, fizemos a do permanganato. O que era o permanganato? Simplesmente separar em 3 tubos de ensaio, 1 ml de água, 4 gotas de permanganato. Colocou a nossa fonte de aldeído, que era o formaldeído, ou como comumente nós conhecemos, o formol, tá? E observou, agitou o tubo e observou. Do mesmo jeito, 1 ml de água, 4 gotas de permanganato e agitou o tubo, colocou todas as informações e colocou acetona mesmo, essa que vocês conhecem, para tirar esmalte, tá? Esse solvente. Colocou para determinar de acordo com as suas colorações. Fez o mesmo teste com os mesmos ingredientes, só que agora substituindo a água por ácido sulfúrico, 1:10, e obteve os resultados. Então, todas essas diluições a gente fez com o formaldeído, ou formol, tá? Que é a nossa fonte de aldeído, e a acetona, que é o nosso grupo cetona. Bom, então foi feita essas duas separações
para os meninos e foram feitas as anotações em relação à coloração. Beleza? Então, os nossos testes que foram feitos hoje foram esses. Então, toda a aula foi baseada em relação a isso. Tanto é que aí o questionário para ser respondido é em relação a isso. Por exemplo, ó, primeira pergunta: por que as carbonilas de aldeídos e cetonas são tão reativas? Aqui, como o pessoal estava aqui, eu aproveitei e já dei uma explicação básica para eles, mas eles estão indo agora ao laboratório de informática para pesquisar. Explique a maior reatividade da carbonila em aldeídos do que em cetona, frente tanto às reações de ácido, acidação, adição, gente, horrível, adição nucleofílica, quanto de oxidação. Busque na literatura os mecanismos de reação para a oxidação de um aldeído pelo ânion permanganato e apresentar um mecanismo de uma reação de oxidação de aldeído por permanganato. Então, enquanto a Sabrina está mandando aqui os resultados, eu vou levar o pessoal lá no laboratório de informática. Eles vão pesquisar para entregar hoje. Eu vou explicar os resultados que foram obtidos com os vídeos e vocês vão ter que responder também esse questionário, certo? Tem um detalhe, infelizmente, agora a gente não vai ter mais prazo longo, tá? Não vai ter mais prazo longo. Antes eu estava dando um prazo para vocês de 3 dias, 4 dias, agora eu vou precisar que esse resultado esteja, no máximo, sempre até domingo, nas minhas mãos. Esteve presente na aula, pegou as questões, vai ter que responder até domingo, entregar as questões para mim. Então, assim, não vai dar para ter prazo mais longo. Por quê? Porque é uma aula em cima da outra. E se eu deixar acumular, vai ficar muito complicado, tá certo? Pessoal, há alguma dúvida sobre como foram realizados os testes? Alguma dúvida de como foi efetuado o procedimento? Não, professor. Professor, tô na dúvida. Norberto levantou a mão. Pode falar, Norberto. No teste de análise de nitrogênio, a amostra estava verde musgo, né? Sim. Aí ela mudou para qual coloração depois que acionou o sulfato ferroso e aqueceu? Não. Antes ela estava meio amarelada, por causa da filtração, aí ela estava amarelada. E aí o que acontece? Quando eu adicionei o sulfato ferroso, ela ficou verde. Porque o sulfato ferroso, na realidade, ele é verde. Ele é um verde... como é que eu vou dar a definição do verde dele? Ele é um verde claro. Ele não chega a ser um verde musgo, que é um verde mais escuro. Ele é um verde mais claro. E aí, o que acontece? E aí, quando eu adicionei o ácido, o excesso do ácido, aí ele ficou azul, tá? Aí, comprovando. Se ele não ficasse azul com a adição do ácido, aí não era nitrogênio. Então, ele só ficou azul porque era nitrogênio. Se não fosse nitrogênio, ele não ia ficar azul. Ficou claro isso ou não? Não, tranquilo. Tá? Aí outro, Pessoal... no pode permanganato, análise de permanganato, o senhor fez a amostra, foi 2 amostras, né? Uma de formaldeído e outra com acetona, né? Exato. Justamente porque eram os dois comparativos. Como que ele ia reagir com o aldeído e como que ele ia reagir com a acetona, o permanganato. Tá bom? Aí depois formou o quê? Depois que adicionou o O permanganato? resultado? É. Não, aí só foi isso. Eu peguei a amostra permanganato e coloquei o aldeído e a acetona. Só isso. E aí depois eu substituí. Ao invés de colocar água, eu coloquei ácido, permanganato e o aldeído. E em outro tubo também, ácido, permanganato e acetona. E fiz o comparativo. Então foram 4 tubos. 2 tubos com água e permanganato, 2 tubos com ácido e permanganato. E aí depois de um coloquei o aldeído, o outro cetona, depois o aldeído e o outro cetona. Tá bom? E mudou de cor? Se mudou. Beleza. Aí eu vou mostrar os resultados. Aí pelos resultados, aí vocês vão ver os resultados e vão pesquisar com base nele. Então é o seguinte, não saiam da aula, eu só vou me deslocar para o outro laboratório de informática e levar os meninos lá. Assim que eu chegar lá, aí eu falo para vocês, pessoal,
vamos retornar, mas não saiam da aula. Então eu vou cair a conexão, minha conexão vai cair, tá? Então só para vocês ficarem ligados, não saiam da aula ainda, porque ainda vou explicar ainda os resultados que foram obtidos, para ficar mais fácil para vocês. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Manda pra gente, professor, esse arquivo. Esse aqui? Mando sim. Só se for agora. Peraí. Mandar agora. Peraí. Aqui no WhatsApp, Zap. Aqui, ó. Mandar agora. Patrícia, agora que eu vi sua pergunta. No primeiro experimento, Patrícia, foi colocado sacarose, naftaleno, que eram os compostos orgânicos, e cloreto de sódio, que era o composto inorgânico. Bom? Beleza? Oi, gente. Vamos, meu filho, vamos, adianta o caminho. Pode tirar o negócio. Gostou? Pode tirar. Pode tirar. Se quiser, faz o seguinte, guarda, porque por uma emergência, vai com a hora, não lavou, não secou, e aí você já deixa aí já guardado, já pode usar ele, tá bom? Pode ficar para vocês. Pessoal, ó, tá aí, tá? O material, beleza? Quem foi que pediu? Desculpa, tá nem vi. Ô, Norberto, não foi? Foi sim. Foi sim. Beleza, Norberto, já tá lá no grupo, tá? Obrigado. Eu vou levar os meninos lá pro laboratório de informática. Fiquem aí, não fujam, que ainda vai ter chamada ainda, tá? E aí a gente já volta já com essa parte, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Vou cair, mas eu volto. Caia não, Aécio. Vê se levanta, viu? Ele fala que não bebe, mas ele tá no bebê cair, levantar, absurdo. Pô, tô achando, viu? Que tá estranha essa situação dele aí, viu?
Pessoal, eu voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Sim. professor. Ah, que bom. Graças a Deus. Povão bonito. Sei também, tá? Que é para não se sentir deslocado. Pessoal, eu mandei lá no WhatsApp, eu não sei se vocês viram lá no grupo lá, os vídeos que os meninos fizeram da aula. Vocês viram lá? Ou não? Ou não perceberam? Sim, você mandou os vídeos lá. A pancada Tá bom. lá. Tem 123 MB de vídeo. São 9 vídeos, né? Senti um momento aí, revolta aí, de ter que Não baixar foi tanto de revolta, vídeo. não. É porque esses vídeos eu não baixo no celular, né? Mas assim, dependendo do aparelho que a pessoa tem, no celular ela não baixa, não. Porque tem que ser tem que dar o WhatsApp web e baixar no desktop. Eu, infelizmente, não tive muita opção, não. Eu tive que baixar no meu celular e baixar no web. Então, me ferrei de todo jeito. Esse celular seu ainda, esse aí tem muita memória. Não, bicho, eu tô grilado. Esse negócio de iPhone, isso é uma bosta. Isso sim. Tô trem ruim da bexiga. Gente, eu vou ligar aqui o som e vou passar os vídeos aqui com vocês, tá? Vocês conseguem ver meu WhatsApp? Sim, tranquilo. Bom, cuidado que é que vocês vão ver aí no meu WhatsApp, hein? Deve pensar. Vocês estão ouvindo o áudio? Vocês conseguem ver o áudio? Ouvir o áudio, ó. A mancha que ela demora a sair. Mas sei lá, tem que tirar. Sim. Vocês conseguem ouvir o áudio? Sim. A voz Sim. de veludo minha, para não dizer o contrário. Então vamos lá, deixa eu passar aqui para achar o primeiro. Então, deixa eu ver aqui. É só para facilitar a minha vida aqui, como é que é o nome desse módulo que a gente está fazendo mesmo? Específico 1, esse módulo não, você quer saber o componente. O Química componente, aplicada a processos químicos. Ok. Ih, gente, será que os meninos não... Primeiro de aula nós já temos. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo expandir. Não. Fiz cagada. Aqui, pronto. Vamos lá. Seguinte, esse daqui foi o primeiro experimento que a gente fez hoje, tá? Que foi aquele que eu expliquei para vocês, que era o procedimento em relação a saber se ele era orgânico ou inorgânico. Então é o seguinte, foi feito um aquecimento no tubo, tá? Igual vocês estão vendo aí, tá? Deixa eu ver aqui se tinha antes disso aqui, só um minutinho. Vai passando ela. Vou deixar o vídeo passar e depois eu vou comentar. Mas vamos lá. Aí agora, lógico, não vai ficar ligado diretamente, tá, gente? Tipo assim, vocês não vão deixar aqui, vai deixar queimar. Vai passando ela aqui, ó. Nossa, essa máscara minha tá horrível. Que máscara que não é horrível. E o medo do professor de estourar o tubo? Ó, vendo a formação dos lugares. Esse tubo tem uma resistência calorífica de quanto? Cara, eu não tenho certeza, mas até uns 150 graus ele aguenta legal. Só que assim, não é só a resistência interna, né? Não é só a resistência externa, é a resistência interna. Às vezes ele quebra justamente por causa da diferença da temperatura externa com a temperatura interna. Aí acaba às vezes trincando por causa disso. É igual o Becker também, porque tanto esses tubos de ensaio e a maioria das vidrarias, elas são feitas de borosilicato, que é justamente para ter uma resistência à temperatura, tanto temperaturas mais altas quanto temperaturas mais baixas. Só que aí, quando dá essa diferenciação de temperatura de uma para outra, às vezes ela acaba rachando por causa disso. Por exemplo, às vezes ela está muito quente,
E aí toca no frio, aí acabou, ela trinca mesmo. E os que não são feitos de borosilicato, quais que são os melhores assim, para esse tipo de situação? Não, geralmente, todos esses que levam para aquecimento, como por exemplo o Becker, a Erlenmeyer, o tubo de ensaio, são feitos desses materiais. Tá? Aí os outros são feitos de porcelana ou são feitos de metálico. Por exemplo, o cadinho é feito de porcelana, então ele resiste a temperatura de 800 graus. Tá? Então o cadinho ele é feito, por exemplo, para calcinar. O que é o calcinar? O calcinar é você tirar toda a matéria orgânica e sobrar só a matéria inorgânica. Tem uma análise que é feita que chama-se análise de cinzas, que é colocada na estufa e ela vai para 800 graus. 800 não, ela vai a 500, 700 graus, dependendo muito da amostra. E aí você coloca ela num cadinho, tampa e deixa ela lá. E ela resiste sem nenhum problema. Temperaturas até de 800 graus. Entendeu? Respondi? Respondi? Sim, sim, respondeu demais. Tá. Desculpa, gente, porque eu ligo o modo automático às vezes na resposta e às vezes eu não percebo. Tá? Então, assim, esses tubos de ensaio, eu sei que ele não quebra, tá? Até comentei muito com os meninos aqui, eu sei que ele não quebra, eu fazendo isso, da forma como eu tô fazendo, eu sei que ele não quebra. Mas eu receio mesmo que aconteça alguma coisa. Vai que eu dei a sorte de pegar um tubo que está quebrado. Então, assim, eu tento não arriscar, sabe? Ainda mais com os meninos. Então, primeiro eu tentei fazer sem ter esse problema. Então, vamos dar continuidade aqui. Aí é o seguinte, já começou a formação de gás. Nesse primeiro composto aqui, foi feito com açúcar, tá? A sacarose. No caso, açúcar não, porque açúcar é uma classificação completa. No caso, foi feito com sacarose, que é o que a gente utiliza em casa, tá bom? Então, coloquei como eu expliquei. Foi colocado duas pontas de espátula de sacarose, uma ponta de espátula. Vocês estão vendo o preto aí na ponta do tubo? É o óxido de cobre. E aí misturou os dois e depois foi o aquecimento. Quando a substância é orgânica, ela entra em aquecimento, evapora, né, entra em ebulição, e quando ele entra em ebulição, ele entra em contato com, no outro tubo, eu tenho o hidróxido de bário, ou água de barita. Tá? E aí o que acontece? Quando eu faço essa transmissão de um para o outro, se caso for orgânico, ele vai colocar o carbonato, no caso, na água. E aí ele transforma o hidróxido de bário em carbonato de bário. Esse carbonato de bário, ele forma um precipitado e ele fica insolúvel em água. Vocês vão ver aqui o resultado. Só um minutinho. O bico de Bulsen também não estava ajudando, que toda hora a chama fugia. É o que vai se passar. Então, se ele for orgânico, automaticamente vai evaporar aqui CO2. E se vai evaporar CO2, automaticamente... Olha lá, vocês viram que tem a formação aí exatamente do gás. Estão vendo aqui, ó, a parte da chama, aqui pegando na ponta do tubo, e aqui na parte de cima você pode ver que tem a formação do gás. Aí ele passa do tubo até o outro tubo de ensaio. Olha lá, já está formando, já está o gás aqui colocando no outro. Aqui, olha como é que ele fica. Já vai voando. Que é tudo. Ela está crescendo bastante já. Então, isso comprova que a solução que nós colocamos aqui dentro, a substância que foi colocada aqui dentro, é realmente o orgânico, tá bom? Então, todo o processo que tem que colocar, Conseguiram perceber, pessoal, o resultado positivo para o teste de composto orgânico? Conseguiram perceber? Sim, fica turvo, né, professor? Sim, fica extremamente turvo e forma um precipitado branco ao final do tubo, né? Lógico, a gente não percebe agora porque está bem recente. Mas se você deixar ele em repouso, logo em seguida você consegue perceber que ele forma um precipitado branco, que antes não tinha nem a turvação e nem o precipitado branco. Beleza? Ficou claro, né? Pessoal? Ficou. Alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar? Não, tá tranquilo.
De boa. Vamos ver aqui outro. Deixa eu ver aqui. Gente, qualquer coisa, mandem mensagem aqui no WhatsApp, tá? Caso vocês não consigam responder aqui para mim. Nossa, perdão, gente. Então vamos lá. O segundo teste era o teste de identificação do composto, se era nitrogênio, oxigênio ou halogênio. Deixa eu ver aqui. Professor, vai ter o vídeo que explodiu, professor? Vai. Eu acho que vai. Meninas, o pessoal aqui do grupo quer saber se tem um vídeo que explode. Tem aqui? Tem, pronto. O Guilherme falou que... O Guilherme tá comprovando aqui, falando que explodiu aqui. E teve um que o tonto do professor foi colocar lá para ver se o gás era inflamável mesmo e começou a pegar fogo. Nossa senhora, gente, vocês perderam. Hoje aqui foi sensacional. Aí é o seguinte, ó. Esse daqui já era o composto com o sódio metálico dentro e eu só fazendo um aquecimento. Aí com esse aquecimento, aí depois que eu ia colocar a água, tá? Deixa eu ver aqui se é nesse daqui. Mas eu acho que é esse. Nossa, Deus, um enxofre pedrinho. Ah não, esse daqui era o que tinha enxofre. Esse foi o que quebrou o tubo. Na hora que eu coloquei a água, tomei um susto e quebrou o tubo. E ele quebrou o tubo por conta daquela diferença de temperatura interna e externa? Sim, e porque ele aqueceu muito. Na hora ele fez uma reação explosiva lá dentro. Literalmente fez uma reação explosiva mesmo. E aí acabou que essas diferenças da pressão interna, pressão externa, calor, olha lá, ele forma muito gás, tá? Aí eu fui ver se realmente o gás estava pegando fogo. Aí, quando eu pensei que Qual é o nome da pedrinha, dessa pedrinha que colocada no início? Sódio metálico. Professor, dentro do tubo tem sódio e o que mais? tem sódio e tioacetamida. A tioacetamida, ele é um composto que contém enxofre. Ele era para o teste lá. E aí o que acontece? Essa tioacetamida, gente, fede, mas fede. Senhor Jesus Cristo, olha, nossa senhora, até brinquei com os meninos, deveria chamar pum do diabo, que é o troço fedido, é enxofre puro. 2 minutos e 30. Eita, pronto, então é esse aqui mesmo. E o que pega fogo é qual, Guilherme? Esse pega fogo e explode, aí pronto, vocês foram premiados, peguei o vídeo certo. Então vamos lá. Então dentro dele eu coloquei a tioacetamida e o sódio metálico. O sódio metálico ele é uma pedra, tá? É uma pedra mesmo, que ela pega fogo com água. É justamente por isso que ela pegou fogo. Na hora que eu coloquei a água, ela pegou fogo e estourou tudo. Tá bom? Então, deixa eu continuar. Aí agora eu coloquei no tubo e levei para a capela. Agora tem que filmar ela pegando fogo. É. Coloquei aqui, coloquei lá, tá vendo? Esse primeiro tubo do lado de cá foi o que pegou muito fogo, esse aqui, ó, esse primeiro tubo, tá vendo? O primeiro tubo pegou. O segundo que eu acabei de colocar, que tá atrás dessa garrafa branca aqui, ele só quebrou. O primeiro ele pegou fogo. Olha aí, gente, pausa aqui, peraí. Vamos lá, esse agora. Esse aqui. Quebrou. Quebrou tudo. Não, boa minha voz de decepção. Quebrou. Sobre ensaio. Vocês viram aí, pessoal? Conseguiram prestar atenção na hora, no momento que ele teve a reação? Conseguiram prestar atenção? Sim. Então, Deu pra ver o flash da explosão.
assim, esse daqui foi a reação ainda com o enxofre. Essa daqui quebrou, né? Teve uma outra que ela ficou só indo fogo, mas muito fogo ainda. Nossa, lá, né? O Guilherme não filmou na hora que começou, mas ele ficou pegando fogo lá. Eu tô bem na frente. É. Estourou, tô ficando doido. Isso ficou pegando fogo, tem muito depois. Deixa eu ver aqui se tem outro. Deixa eu ver se. Ah, que mata o coração não fala. Sabrina, manda pra mim a foto que vocês tiraram do negócio que tem enganado no final dos tubos. Quem tirou, manda pra mim, por favor. Isso. É isso. Bem, deixa eu ver aqui agora. Vai ficar ligado diretamente. Deixa eu ver aqui. Tá, pode mandar, Guilherme. Obrigado. Cadê mais perto? Ganha até com a cara lá. Esse aqui, pessoal, foi o último também, que foi o composto com o halogênio. Esse daqui já tinha o seguinte, esse aqui já tinha colocado só os halogênios no final, que era um composto com cloro. Tá? Tá? Aí eu fui e coloquei, e aí fui colocar água também, ele reagiu também muito bem com água, pegou lá dentro, só que aí teve um detalhe. Na hora que eu coloquei, você pode ver que tudo está intacto, ficou tranquilo. Não quebrou igual o outro que quebrou imediato. Só que assim que eu fui olhar depois, na hora que eu fui olhar, até falei para os meninos, quando eu fui olhar depois, eu vi que o tubo também tinha quebrado. Então, só um que deu certo, que foi o primeiro composto. Os outros dois deram errado no sentido de coloração. Bom, e aí é o seguinte, o vídeo que eu fiz os testes, eu não consegui achar. Meninos, vocês mandaram o vídeo que eu fiz os testes de hidrogênio, enxofre e os outros dois, tá? Mostra 3 lucros de ácido nítrico. Ah, tá aqui. Ó, então, gente, esse daqui do ácido nítrico, ele é a determinação, como eu só peguei do primeiro tubo, então ela era a determinação de enxofre não, de cloro. Coloquei o ácido no primeiro composto. Depois de acidificar, coloca uma ponta disso, um pouquinho de nitrato de prata, 10%. E aí tem um detalhe, o nitrato de prata, ela é uma solução altamente reativa e ela tem um detalhe, ela acaba manchando um pouco a mão, caso você toque nela diretamente. Não é que ela mancha que ela não vai sair, sai, mas é uma mancha que ela demora a sair. Mas sei lá, tem que tirar, mesmo assim ela demora a sair. Então, assim, colocar algumas gotas, 10 gotas.
Vocês viram que na hora que eu adicionei o nitrato de prata, ele acabou formando uma substância ligeiramente turva na hora que eu coloquei na amostra, ela estava com ácido nítrico, só acidifiquei, tá? Depois daquela reação lá de dentro, e depois eu coloquei o ácido nítrico, né? E coloquei o nitrato de prata. Assim que eu coloquei o nitrato de prata, ela ficou turva. Para comprovar que tinha algum halogênio, que poderia ser cloro, flúor, ela tinha que formar um precipitado branco. Ou melhor dizendo, tinha que formar um sólido ou branco, ou amarelo esverdeado. Aí eu iria comprovar que eu teria um desses compostos. Na hora que eu coloquei turvo, homogeneizei muito para ver se realmente ia formar, não, somente turvou a amostra. Então era só algum interferente que tinha e provou que não tinha, no caso, nenhum desses compostos. E aí, se ela precipitado que tenha branco, amarelo ou esverdeado, vai comprovar se eu tenho halogênio. Como eu usei a ureia, e ela não tem esse composto, ela não forma, ela só muda a coloração por causa do excesso de cloro que tem na água. Mas no restante ela não forma o precipitado, só muda a coloração por causa do excesso de prata por conta do ácido nítrico. Ela forma essa solução. Se ela fosse cloro, ela ia ficar bem esverdeada ou um amarelo mais intenso. Mas não ficou desse jeito. Só comprova que não tem. Bom? Então agora é só fazer com a outra. Beleza, pessoal? Então essa daqui é o teste para saber se... Eu me enrolei todinho no final dessa explicação. Vamos lá. Deixa eu só reformular isso aí. Se o cloro em excesso do líquido que eu coloquei pode ter interferido na hora da reação. E aí, com isso, ele forma essa turvação. Essa turvação pode ser proveniente de um cloro, que é um interferente que está externo, ou também da reação do ácido nítrico com o nitrato de prata. E ele forma a turvação. Turvar, ela muda um pouco a coloração. Um composto que tenha lá dentro um interferente. Agora, que ela seja realmente a comprovação do composto, não é. Por quê? Porque nessa comprovação teria que ser um precipitado. Não, o precipitado seria um sólido e não uma mudança de coloração. Certo? Então teria que não mudar de cor, mas sim ficar formando um sólido. Certo? Beleza? Entenderam em relação a isso, pessoal? Então, para comprovar que eu teria o halogênio, ele teria que formar um sólido, não mudar de cor. Mudar de cor não é resultado. Mudar de cor é somente que ocorreu alguma reação química. Não necessariamente comprovou o resultado dele. Certo? Ficou claro em relação a isso? Os outros testes, o Guilherme falou que ficou com 11 minutos, então ficou muito longo. Ele vai tentar depois mandar no grupo lá, e aí qualquer coisa eu faço uma resposta comentada em relação a isso. Tranquilo? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certo. Sim. Boa, então vamos lá, deixa eu ver se eu acho agora já está aqui o último. Então vamos lá. Ó. O Guilherme colocou lá também, vocês estão vendo aqui, o Guilherme hoje e a Sabrina foram meus cameramen. Foi o pessoal aqui que tomou conta do negócio. E acharam ruim, rapaz. Nossa senhora. Tiraram foto de tudo, pra vocês terem noção. Quem estiver seguindo a Sabrina aí no Instagram, no WhatsApp aí, vocês vão ter altas imagens da aula. Tá bom? Então, ó. Gente, vocês perderam aqui. Ela acabou de fazer propaganda aqui, ó. Segue aí, galera. Sabrina Lima. Ai, gente. Gente, vocês estão muito calados hoje, Deus me livre. Então, acho que quem movimentava esse grupo aqui mesmo era o Washington. Era o Washington, a Sabrina e o Guilherme. Vocês estão muito calados. Está concentrado, professor? É muita informação.
Cadê o Instagram da Sabrina? Eu não sei qual que é. Ó, o Moacir quer saber o Instagram. Anuncia lá depois o Instagram para seguir. A Sabrina tá aí? Tem que colocar, ué. Que conversa é essa? Sabrina tá aqui. Depois eu vou mostrar a galera aqui. O Guilherme falou que vai montar uma página da sala pra gente ficar divulgando as coisas. Oi. Massa, muito bom. Sério? Bom, né? É verdade. Por que você não... Ah, não, deixa pra lá. Depois eu tento isso aí. Gente, então vamos lá. Vamos concluir. Então é o seguinte, ó. No final, Guilherme, eu preciso de uma tradução aqui, meu brother. Vem cá, por favor. Eu preciso saber... Ó. Eu te mando mensagem. Tá bom, tchau. Vamos lá, ó. Traduz aqui pra mim. Os 2 primeiros eram água, os 2 últimos eram ácido? Isso. O primeiro foi com formaldeído e água. E o 2 é com cetona e água. Que é aqui formol. Ácido sulfúrico e formaldeído. O outro ácido sulfúrico e cetona. Obrigado. Então, beleza. Então vamos lá. Ó, pessoal, então o Guilherme traduziu aqui, agora fica mais fácil. Tá? Só para eu ter certeza que eu não vou falar besteira. Então é o seguinte. Os 2 primeiros tubos, como eu falei para vocês, no teste de cetona e aldeído. Os testes foram feitos apenas com permanganato de potássio, tá? Permanganato de potássio. Permanganato de potássio é KMnO4, permanganato de potássio. E água, tá? Nesse primeiro teste, ele colocou aqui a água, o permanganato e o formol, tá certo? O formol. Nesse segundo aqui, ele colocou a água, o permanganato e a acetona, certo? Aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, ela é o permanganato. O permanganato ele é roxinho, tá vendo? Ó? Vocês conseguem ver aqui atrás? Tá dando para perceber qual a coloração do permanganato? A original, né, no caso. A coloração original. Pronto. Então, assim, o permanganato ele saiu dessa coloração. Ótimo, excelente. Então, ele sai dessa coloração original, que é o roxo, e quando eu adiciono o meu formol, ele vai para essa cor marrom. Essa coloração marrom, posso nem falar aqui, não, porque senão daqui a pouco eu dou a resposta das questões que vocês vão pesquisar. Não, vou falar não, pesquisa, menino. Oxi. Desculpa, gente. E aí, o que acontece? Na hora que eu coloco, ele faz uma reação de oxirredução. E ele vai mudar o permanganato de uma forma muito brusca. Tá? Ele vai sair de mais 7, que é o permanganato normal, para mais 2. Então, ele reage muito bruscamente o permanganato com o formol, que é o aldeído. Já na cetona, ele reage, mas ele não faz uma reação de oxidação muito forte. Tanto é que se a gente olhar direitinho, olhem aqui, ó, ele sai desse roxo para um carmim. Então você vê que não é uma mudança muito brusca, né, de coloração. Você tem a mudança, mas não é tão brusca. Já em relação da amostra original para a amostra do aldeído, é muito brusca. E aí, na reação com o ácido, isso aqui é a relação com a água. Essa daqui é com ácido. A gente vê que a reação é mais brusca ainda, que é o ponto de que ele... Perdão, gente. Ele não fica nem marrom, ele já fica quase incolor. Então quer dizer que ele oxida bastante em relação a isso. Então é uma reação muito brusca com o aldeído. Então permanganato com aldeído tem uma reação muito forte. Permanganato com cetona, ele tem uma reação de oxidação, porém não tão brusca, tá? E aí nas 4 questões que eu enviei para vocês, o que acontece? Ele tem exatamente essas perguntas. Ele tem essas perguntas. Olha que maravilha. Eu estou precisando de um áudio.
Então, deixa eu ver aqui rapidão. Nossa, gente. Perdão, essa carroça aqui que eu chamo de computador, ela faz isso de vez em quando. Pronto, foi. Vamos lá. Então, as 4 questões que estão aqui no final, ela pergunta exatamente isso. Ó. Por que as carbonilas de aldeídos e cetonas são tão reativas? Explique a maior reatividade da carbonila do aldeído do que a cetona frente às reações de adição nucleófilicas quanto da oxidação. Busque na literatura os mecanismos de reação para a oxidação de um aldeído pelo ânion permanganato e apresente o mecanismo de reação da oxidação do aldeído por permanganato. Oi. É isso mesmo. Tá? Então, assim, as questões, essas 4 questões, essas 4 últimas questões, são justamente em relação a essas reações do permanganato com os aldeídos e cetonas. Professor, onde que a gente pode usar essas análises? Isso é uma coisa interessante, muito boa para vocês. Por exemplo, o aldeído, ele tem um sabor adstringente, tá? Ele tem um sabor adstringente em relação a alguns alimentos. Por exemplo, algumas bananas podem apresentar alguns aldeídos, tá? Então, já, por exemplo, a nectarina, que é parecendo muito com pêssego, né? Mas ela tem muita cetona junto com ela, não tem muito aldeído, mas tem também um sabor muito adstringente. E os aldeídos, eles são um pouco, não vou falar tóxicos, mas eles não são legais para o organismo. Então, geralmente, a gente pode usar esses testes rápidos de aldeído para saber se é um cetona ou se é um aldeído com permanganato na indústria de alimentos. Então, são aplicações que a gente pode usar para um teste rápido. Não necessariamente você vai saber qual é o aldeído ou qual é a cetona, mas você vai saber se é ou não aldeído ou cetona. Então, nesses testes, são testes rápidos, né, que você pode fazer. Por exemplo, os meninos fizeram, enquanto eu estava dando a introdução da matéria para vocês, eles estavam fazendo. São testes rápidos, não são perigosos, são bem fáceis de fazer, e com isso dá para ter um resultado instantâneo daquilo que você quer. E esses testes nós chamamos nas análises, que nós temos 2 tipos de análise. Temos análises químicas qualitativas e as análises químicas quantitativas. Essas análises que nós fizemos hoje são as análises químicas qualitativas. O que são essas qualitativas? São aquelas que elas só respondem uma pergunta. Qual é a pergunta que ela responde? Tem ou não tem? Por exemplo, nessa daqui da oxidação do permanganato, de acordo com a reação, você saberia se era aldeído ou se era cetona. Agora, qual foi o aldeído? Qual foi a acetona? Qual a quantidade de formaldeído? Qual a quantidade de cetona? Aí já são outros testes. Então, em relação a essa aula, nós tivemos uma aula de qualitativa, tá? Então, são aulas muito rápidas, que tem muita coisa legal que dá para ser feita. A gente pode determinar, por exemplo, a gente teve os indicadores na aula de Física, Química e Biologia, que era para indicar pH, né? Se era ácido ou base. Nesse agora eu posso indicar alguns íons específicos, alguns cátions ou alguns ânions. A gente vai ter algumas aulas de marcha analítica que vocês também vão ver isso. Então, se tem nitrogênio, se não tem, se tem enxofre, se não tem, se tem halogênio, se não tem. Ele só vai dizer se tem ou se não tem, mas a quantidade, aí já é um outro tipo de análise, é uma análise quantitativa, tá bom? Então, a aula hoje foi basicamente isso, foi basicamente expressar alguns compostos orgânicos, entender o que são e quais não são, por que eles fazem isso,
entender algumas características, se pode ter nitrogênio, enxofre ou alguns haletos, e também ver as reações oxidativas da carbonila do aldeído e a carbonila da cetona. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza, professor? Essa questão 3 não é parecida com a 4, não? Qual a diferença das duas? Bicho, eu lembro agora, eu tô tendo a mesma impressão que você. Na realidade, elas são iguais. Porque busque na literatura e apresente o mecanismo, para mim é a mesma coisa, agora que eu vi. Eu fiquei tão preocupado com as outras coisas que eu acabei não vendo. Então são só 3 questões mesmo, tá, pessoal? Podem responder somente essas 3. O arquivo já está lá com vocês no grupo, tá? E é o seguinte, eu preciso que isso seja respondido no máximo, eu não posso mais estender prazo para vocês, no máximo até amanhã. Bom, aí lá podem responder no caderno mesmo, sem problema, e mandar na plataforma, tá? Vocês sabem que lá na plataforma já está aberto já essa parte de entrega da atividade 1 presencial. Próxima aula, próximo sábado, espero que vocês estejam aqui, né? Ou o máximo de vocês estejam aqui, para a gente estar fazendo essas nossas aulas aqui práticas. Hoje os meninos colocaram a mão na prática, na massa. Graças a Deus foi uma aula boa. Não teve nenhum acidente, não teve nada. Então, para mim já foi uma aula muito benéfica. Graças a Deus. Espero vocês na próxima semana, tá, galera? Alguma dúvida? Então, só com relação à presença de hoje, a gente vai ter aquele formulário como era antes ou é Não, chamado? eu vou fazer uma chamadinha aqui. Hoje eu tô com a lista de chamada aqui. Eu vou fazer uma chamada aqui. Ok. Tá bom? E aí fica mais rápido para mim, que aí eu sei quem vai poder entregar e quem não vai poder entregar. Tá bom? Vamos lá, a Aline já falou que está no trabalho. Antônio está aí? Estava mais cedo. Antônio. Antônio. Antônio, deixa. Presente, isso. Fala aí, Antônio. Dá uma boa tarde para a galera. Vamos lá. Brenda Carolina. Brenda Carolina. Foi a Brenda que naquela hora falou que não estava com áudio, não foi? Brenda, tá online. Mas vamos ver depois se a Brenda me responde. Bruna. Estou aqui, professor, presente. Ednaide. Se não conseguir falar aqui, pode... Ah, tá. Tinha até colocar lá, podia colocar lá no grupo. Francisco. Presente. Antônio, não tô te ouvindo, cara. Acho que você tá falando aí, tá sem o áudio, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eliana. Oi, professor. Bom, beleza. Jéssica tá me chamando. Juliana. Tô aqui, professor. Ótimo. Moacir. Presente, professor. Norberto. Presente, professor. Patrícia. Vai, gente.
Patrícia, se não der conta de responder por aqui, tenta colocar lá no WhatsApp, tá? Então, vamos continuar. Ricardo. Patrícia, Ricardo. Roseli. Presente. Rosélia. Tiago. Vanessa. Vanessa, eu estou vendo aqui. Viviane. Estou aqui, professor. Yamani. Eu tô aqui. Tá bom. Então é o seguinte, pessoal. A atividade já está lá no WhatsApp. Mandem para mim, no máximo, até amanhã. Tá certo? Então, amanhã, no máximo, já quero a resposta já da atividade. Podem postar. Se acaso vocês mandarem já na segunda-feira e eu ver lá, infelizmente não vai dar para aceitar, tá bom? É até amanhã mesmo, tá bom? Pode falar, Francisco. Professor, essa questão 3, né, tá a busca da literatura, os mecanismos de reação. Esses mecanismos de reação são aquelas estruturas e tal que a gente fez naquele módulo passado? Como é que funciona isso? Isso mesmo, é isso aqui, ó. Lógico que não com essa mesma aqui, tá? Então, aqui, ó, mecanismo de reação é isso aqui. São as reações que são colocadas passo a passo. Esse é o mecanismo de reação. O que é formado, o que é obtido, o que é passado em relação a isso. Tá bom? Então, esses são os mecanismos. Deixa eu só ver aqui. Acho que vai me enganar. Aparece aqui. Não, só procurando mesmo, agora com mais afinco. Primário, só procurando mais afinco. Mas o mecanismo de reação é basicamente isso aqui, ó, mostrando como que ocorre cada etapa da reação. Certo? Beleza? Beleza, ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal, quem não me respondeu a chamada foi a Brenda, deixa eu ver aqui, a Patrícia, o Ricardo e o Thiago. Ah, tá, a Patrícia respondeu agora aqui. Tá, a Brenda também está aqui. Então, deixa eu só colocar aqui. Então, é o Ricardo, e Thiago, tá, gente? Eu preciso dar a resposta. Então, pessoal, ó, já está aqui, já todos os dados, tá? O que vocês precisarem, qualquer dúvida, então você já me manda a resposta. Tá bom? Me perguntem, tirem as dúvidas, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me falam. Tá bom? E aí,
postar até amanhã, tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisam de mim agora? Tudo bem, professor. Não, tranquilo, de boa. Tá de boa, professor. Tá bom. Olha, pessoal, espero vocês na próxima semana, tá, galera? Vieram 5, são 24. Quero muito que vocês venham aqui pra gente se conhecer, tá bom, pessoalmente. Tá bom? Professor, você vai Ok. colocar aula? Oi? Você vai deixar aula pra gente? Você vai mandar o vídeo da aula no WhatsApp? Em que sentido? Dessa aula aí, esse Esse vídeo que vídeo da você aula? tá. Isso. Sim, sim. Ah, tá certo. Sim. Tá bom. Essa Obrigada. daqui eu vou passar vou baixar ela aqui, já vou colocar no Uhum. YouTube e já passo. Ah, tá bom. Tá bom? Só Tá, não dá para obrigada. ser muito de imediato, porque como ela tá Não, com tá bom. 3 horas, provavelmente ela fica grande. Tá bom? Tá bom. Tá, obrigada. Tá bom, pessoal? Então, já que você não tem nenhuma dúvida, eu dou por encerrado aqui, mas qualquer coisa que vocês quiserem, até as 5 horas eu ainda tô no WhatsApp. Tá bom? Valeu demais, Aécio. Muito obrigado. Valeu, professor. Até Tchau, mais. professor. Bom final de Obrigada. semana pro senhor. Tchau. Fiquem com Deus, pessoal. Bom, professor, até a próxima. Obrigado. Ai, gente.